Olá, seja bem-vindo! Vamos desvendar o fascinante mundo das iluminadoras medievais, um dos elementos mais marcantes e importantes da Idade Média. E para entendê-las, é crucial saber que no contexto em que elas foram produzidas, todo o conhecimento e cultura da Europa estavam guardados nos mosteiros, conventos e abadias. Monges e monjas copiavam os evangelhos e textos da antiguidade clássica com o intuito de preservá-los e fazê-los resistir à passagem do tempo. Se não fosse assim, esses textos provavelmente teriam se perdido e não teriam chegado aos dias atuais. O pergaminho era o material usado pelos copistas, que era feito de pele de cabra, carneiro ou ovelha, e onde manualmente os textos eram registrados. E nesse processo, os monges e monjas ornamentavam as páginas com delicadas ilustrações e formas. A partir desse ofício refinado, surgiram as iluminuras medievais nos manuscritos. Consenso da maioria dos historiadores de que a Idade Média se iniciou no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e que terminou no século XV com a queda do Império Romano do Oriente, que ocorreu devido à conquista de Constantinopla em 1453. Como a Idade Média é um período extenso, convencionou-se dividi-la em dois momentos: a Alta Idade Média, que durou do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que durou do século X ao século XV. Em relação à arte da Idade Média, podemos dividi-las também em duas fases distintas. A primeira, denominada de arte românica, que tem esse nome devido à grande influência romana, e a segunda, denominada de arte gótica. A cultura da Alta Idade Média românica estava concentrada nos mosteiros, que geralmente eram construídos em locais de difícil acesso e protegidos por grossas muralhas. Nesse contexto, o acesso às bibliotecas dos mosteiros era restrito e o trabalho era lento por ser totalmente manual. No período românico que surge o desenvolvimento das iluminuras medievais, que unia a ilustração e a ornamentação, muito usadas em antigos manuscritos. Nos primeiros livros medievais, conhecidos também como códices, os elementos decorativos e as representações de imagens e símbolos foram gradativamente evoluindo em técnica e com o tempo acabaram tornando os pergaminhos medievais verdadeiras obras de arte. Arabescos, miniaturas, letras capitulares, folhas de ouro e até mesmo pedras preciosas foram utilizadas neles. A produção desses documentos é um ofício refinado e bastante importante no contexto da arte do medievo, onde, para desenhar e escrever, utilizavam a ponta de uma pena, normalmente uma pluma de ganso que eles mesmos confeccionavam, e que mergulhavam na tinta. Na maior parte do tempo, trabalhavam num profundo silêncio, desde os primeiros raios da luz do dia até o anoitecer, numa grande sala chamada scriptorium, que em latim significa escrever. Os copistas eram divididos em responsabilidades diferentes. O réglor traçava as linhas de escritura e as margens. O scriptor copiava os textos sagrados e o pictor iluminava o pergaminho quando o texto estava pronto. Desenhava as ilustrações dos espaços livres deixados pelo copista. Nos escritórios era comum encontrarmos gatos, membros muito estimados nos monastérios, que além de serem úteis, recebiam abrigo, alimentação e afeto. Isso acontecia porque eles eram eficazes ao caçarem ratos e camundongos, que poderiam danificar seriamente os pergaminhos e encadernações dos manuscritos, que eram cobiçados por roedores, pois eram produzidos com materiais, na maior parte, orgânicos. Foram encontradas manchas de patas felinas que acidentalmente ocorreram quando a tinta ainda estava fresca em algumas das páginas de manuscritos medievais. O desenho tinha tanta importância, ou às vezes até mais, que o texto, pois a iluminura deveria valorizar a mensagem que era veiculada de maneira a chamar atenção ao texto, para que ele pudesse ser memorizado mais facilmente. Os manuscritos medievais definiram a maneira de se contar histórias de forma sequencial, em páginas, com texto e imagem que estão conectados para um mesmo fim: descrever acontecimentos. E dentro desse contexto,
As iluminuras medievais foram os ancestrais da ilustração de livros, como conhecemos hoje, possivelmente sendo as formas de arte de mais elevada importância até o século VI. E com o tempo, elas foram perdendo a relevância com a chegada dos livros impressos por volta de 1450. Segundo a frase do Papa Gregório Magno, dita em 604 d.C., a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz pelos que sabem ler. Dessa forma, a imagem passou a ter um novo papel simbólico. Você consegue perceber padrões na coloração desses manuscritos? As cores predominantes das iluminuras medievais eram o vermelho ou vinho, o azul, o amarelo dourado, às vezes até por folhas de ouro, o verde, o branco e o preto. As iluminuras não seguiam a proporção à risca, não por desconhecimento, mas sim porque a questão de espaço que uma figura deveria ocupar na iluminura passou a ser definida pelo caráter simbólico da mesma, sendo que esse recurso tem um propósito narrativo. Um dos exemplos mais famosos de iluminura medieval é o livro de Kells, também chamado de Grande Evangeliário de São Columba, que é um manuscrito ilustrado feito por monges celtas por volta do ano 800 d.C. Escrito em latim, o livro de Kells contém os 4 evangelhos do Novo Testamento, além de notas explicativas e diversas ilustrações coloridas. Ela encontra-se exposta permanentemente na biblioteca do Trinity College em Dublin e está no acervo digital da universidade. Apesar de não ter sido concluído, o livro de Kells constitui um dos mais suntuosos manuscritos iluminados que restaram da Idade Média, sendo também a peça principal do cristianismo irlandês. Em razão de sua grande beleza e da excelente técnica do seu acabamento, esse manuscrito é considerado por muitos especialistas como um dos mais importantes vestígios da arte religiosa medieval. Os textos iniciais do livro de Kells são introduzidos por uma imagem ícone de Maria e o menino Jesus. Essa iluminura é a representação mais antiga da Virgem dentre os manuscritos do mundo ocidental. O livro tem cerca de 680 páginas e suas folhas são feitas de pele de bezerro. Na Idade Média, os livros que mais utilizaram iluminuras foram a Bíblia, ou fragmentos de algumas de suas partes, os saltérios, que são livros de coro ou de devoção com salmos, ou os livros das horas, que eram livros de devoção para as distintas horas relacionadas com a vida de Cristo ou com a vida da Virgem Maria, ou que estavam ligadas a atividades relacionadas aos mortos ou a orações a santos. Os livros das horas eram livros de oração para leigos, utilizados nas devoções particulares. Eles continham variações das iluminuras de acordo com as atividades atribuídas ao longo dos meses do ano, considerando as diferentes estações, o que permitiu a representação de cenas diversas nos calendários. Os calendários continham também os dias das festas litúrgicas e uma série de orações a serem recitadas 8 vezes por dia, conforme a prática estabelecida. Essas obras eram comumente personalizadas para usuários individuais, com iluminuras e miniaturas que descreviam a vida de figuras centrais do cristianismo e dos cultos cristãos comuns naqueles contextos. A importância da pintura de manuscritos foi muito grande na Idade Média, especialmente durante os séculos 13 e XV. Pode-se falar, portanto, em uma autêntica idade de ouro da iluminura. Tais iluminuras têm sempre relação com o texto e aparecem a princípio inseridas entre as frases ou intercaladas. Será que você se lembra de algum livro de contos de fadas que tinha letras enormes decoradas no início?
são referências dos capitulares desenhados, que se referem a letras ornamentadas que apareciam nos manuscritos medievais ao se iniciar um capítulo. Comecemos nos aprofundando no significado do termo. A palavra capitulares se deriva de uma palavra portuguesa que significa letra no início do texto e podia ocupar um espaço na página que variava de acordo com o documento e poderia ter a altura de várias linhas do texto, um destaque que era feito no sentido prático, como auxílio para o leitor. Diferentes formas iniciais foram criadas nesse contexto. No início, eram mais simples, possuindo apenas um maior tamanho e sem decoração. Mas, aos poucos, os monges passaram a inserir as ornamentações nessas iniciais dos seus manuscritos. Essas foram as primeiras formas pictóricas da letra, ou seja, letras que tinham, além do seu significado na escrita, um sentido ornamental ou simbólico. No período românico, essas iniciais adquirem uma grande variedade. Os monstros e os dragões eram muito apreciados nesse período e, por isso, essas figuras fantásticas eram utilizadas como elementos decorativos dos capitulares, onde a sua forma adquiria o traçado da letra. E com isso, o simbolismo e a fantasia adquirem grande significado. A partir do século XIII, as iniciais vão se caracterizar por terem uma decoração com elementos vegetalistas. No caso, eram utilizados na decoração dessas letras ilustrações de folhas, flores, ramagens entrelaçadas, entre outros exemplos que ficavam sobre fundos geralmente coloridos ou dourados, sendo denominados, nesses casos, como letras filigranadas. A letra inicial era dotada de uma expressão quase mágica, decorada com toda uma série de personagens. Com isso, nesse momento histórico, ela passa a possuir a sua própria forma de expressão comunicativa, podendo ser posicionada na página em diversos locais, apesar de que, na maior parte das vezes, ela se situa na parte superior, onde adquire uma função de grande destaque ao possuir dimensões surpreendentes. Outro exemplo interessante de capitular é essa página de um manuscrito do século VIII, no qual a caligrafia de arrojadas formas combina com iniciais de vários tamanhos e decorações. Perceba como letras maiores decoradas se destacam das demais. Observe também as letras negras com cores no seu interior, assim como as letras em branco. Não é interessante? É com certeza uma obra-prima. Enfim, o vídeo acaba por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Caso queira se inscrever nesse canal para ajudá-lo a alcançar mais pessoas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!